Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Política de Saltos Altos desta quinta-feira, 26 de agosto, hoje com Cláudia Cardoso e Graça Silveira, às duas, boa tarde, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade em virem ao Rádio Clube de Angra opinar sobre aquilo que está de mais relevante a acontecer na nossa sociedade e na política açoriana. Começamos hoje, Cláudia, se me permites, pela Graça Silveira, que o último programa não esteve connosco, e a falar sobre eleições autárquicas. Aliás, é um dos temas fortes desta silly season, exatamente porque a 26 de setembro teremos eleições para as câmaras, assembleias municipais e juntas e assembleias de freguesia. Graça, hoje para falarmos não propriamente sobre as candidaturas que por aí andam, mas sobre a participação de membros do governo em algumas ações de campanha, nomeadamente das candidaturas de coligação ou dos partidos que compõem a coligação governamental PSD, CDS e PPM. Na terceira temos tido muita aparição de António Ventura em praticamente todas as freguesias. Já aqui ou acolá vimos também Alonso Miguel e inclusivamente o secretário do Mar, Manuel São João, também Clélio Menezes. O PS vai se queixando, nomeadamente nas redes sociais, destes apoios que não serão assim tão legítimos quanto o PS entende que seria. Faz ou não sentido que os membros do governo deem uma mãozinha aos seus candidatos em véspera de eleições? Boa tarde aos ouvintes do Rádio Clube, a quem nos acompanha no Política de Saltos Altos. Mandar daqui do meio do Atlântico os parabéns à nossa Judite, que esteve de parabéns há 2 dias, e desejar que os deuses gregos estejam com ela. Nós ficamos a fazer comentário sobre as autárquicas, que também é bom. Bom, Pedro. Bom, também é justo, não é? A última semana, há 15 dias, foi a ser a professora que não esteve cá. Não sei se com deuses gregos ou não, mas com deuses garantidamente. Sim. Foi a lenços. Bom, eu parece-me no mínimo estranho que o PS venha agora reclamar de que os membros do governo participem de uma forma indireta nas campanhas. Isso foi um assunto que sempre foi discutido. Aliás, mesmo para as regionais, quem era presidente do governo muitas vezes aparecia numa situação indefinida, não se percebia bem se estava lá enquanto presidente do governo a fazer inaugurações ou se estava como candidato novamente a presidente do governo. Eu devo lembrar, e o Pedro e a Cláudia, por maioria de razão, lembram-se perfeitamente deste episódio, penso que há 12 anos atrás, numas autárquicas em que Andreia Cardoso candidatava-se à presidência da Câmara de Angra e prometeu fazer uma escola em Santa Bárbara, em que Lina era na altura Linda Mendes era na altura a secretária regional da Educação e que acompanhou Cláudia Cardoso nessa campanha, prometendo em Santa Bárbara uma escola aos barbarenses. Obviamente que esta não era uma competência autárquica de todo. Além da ingerência de um membro de um governo numa campanha do seu próprio partido, era uma promessa que não era da competência da autarquia. Tanto que depois, e por isso é que eu digo que a Cláudia deve se lembrar, quando Cláudia Cardoso já era presidente da Câmara e os barbarenses... Andreia Cardoso. Andreia Cardoso é que foi presidente da Câmara. Presidente da Câmara. Não, esta confusão não é para si, senhora professora. Não, já confundiu isto, é a segunda vez. Foi um lapsus língua, são os Cardoso. Tá bem. Mas não são todos da mesma lavra. É verdade, sim, senhor. É verdade, sim, senhor. Lapsus língua é que nos mas enfim, Andreia Cardoso, na altura, como presidente da Câmara, vai se justificar a Santa Bárbara porque, entretanto, a secretária da Educação já não era Lina Mendes, mas sim Cláudia Cardoso, e na altura havia um decréscimo grande da taxa de natalidade, do número de estudantes. Lembro-me perfeitamente que na altura já estava com alguns problemas para tentar encher a escola de São Sebastião. Teve que se fechar uma série de escolas na Feteira e por aí fora, e na Ribeirinha, para se conseguir encher a escola de São Sebastião. Francisco Ferreira Drummond, sim. E mesmo aqui a Tomás de Borba estava-se com alguma dificuldade em conseguir encher a escola, portanto não fazia sentido nenhum voltar a fazer uma mega escola em Santa Bárbara. E
isto foi muito complicado, porque na altura a Andréa Cardoso teve que se justificar perante os barbarenses que efetivamente não tinha competências para mandar construir escolas, que isso era competência da Secretaria Regional da Educação. E, portanto, tudo isto não é de hoje nem de ontem. Bem, como também não tinha para mandar construir Cais de Cruzeiros. O Cais de Cruzeiros foi uma bandeira em 2 campanhas de Andréa Cardoso. Faz sentido que neste momento o PS venha reclamar, mas está provando do seu próprio veneno, digo eu. Agora, nos 2 debates que já houve em relação às autárquicas, que foi o do Cais do Pico, de São Roque do Pico, e o de Santa Cruz, Laje das Flores. Dos Lajes das Flores. Não. Foi ontem no de Santa Cruz das Muito Flores. Bem. Então já foram 3, sim. Mas nestes 2 em particular, houve uma tendência por parte dos candidatos da coligação de dizer sistematicamente que estavam mais bem preparados, mais bem posicionados para resolver os problemas dos seus concelhos pelo fato do seu partido estar agora no governo. E não era assim anteriormente? Dito desta forma tão clara e tão direta, não me lembro, e parece óbvio, porque só houve 2 ou 3 debates e ambos os candidatos fizeram questão de o dizer sistematicamente. E se era uma coisa que nós criticávamos no PS, parece-me estranho que se faça de uma forma tão óbvia apelar ao voto nos eleitores do seu concelho, como aquele que diz: eu neste momento estou mais bem posicionado para resolver os problemas da minha autarquia porque vou ter o governo do meu lado. Cláudia, António Ventura é de facto campeão nestas aparições, mas outros têm, como disse de entrada, dado o seu contributo. É ou não justo? Aliás, por falar em educação, já hoje vi no Facebook que amanhã, se não me falha, a própria Secretária da Educação vai a uma sessão a São Bento sobre a temática. É ou não razoável que participem e é ou não razoável que critiquem as participações deles? Bem, boa tarde, Pedro, e cumprimentar também a Graça, que já no último programa não esteve connosco, e nós fizemos alusão a isso. É verdade. Deixamos até 10 minutos, exato, 10 minutos de final de programa em memória dela. Manifestarmos. Então vou usá-los, ainda bem que me avisam, vou usá-los hoje. Enfim, e também saudar a Judite, que não está connosco, por razões de força maior. Claro. E indo ao tema, naturalmente parece-me que esta quase ingerência, não é, que há entre os níveis de poder não é ou não deve ser uma prática recorrente. Eu bem percebo que nós vivemos em meios muito pequenos, em que esta dificuldade de perceber onde é que acaba um poder e começa o outro, por vezes se manifesta, mas também julgo que o que se tem verificado com este governo, o governo que está atualmente em funções, é que muitos dos aspectos que eram criticados ao Partido Socialista, este também, naturalmente, agora são prática corrente e o discurso inverteu completamente. E, portanto, agora é feito com naturalidade exatamente aquilo que durante anos foi criticado ao Partido Socialista. Portanto, é uma teoria de faz o que eu faço, não faças Pedro, o que eu digo, não é? Sim, claro, isto é sempre a velha história e é um pouco como comentavas há pouco. É verdade que na altura do PS, e a Graça aflorou aqui um exemplo concreto e há mais, houve por vezes essa tentação de mistura de poderes e de dar uma ajudinha. Eu recordo naturalmente, e vocês também, na altura que Sócrates governava na República, por vezes havia a tentativa de alusão, nós estamos melhor posicionados para governar o governo da República. Portanto, isto sempre existiu. Sim, mas este foi um discurso que o PS usou durante muitos anos e que o levou a ter a maioria das autarquias também quando foi governo, não é? E quando foi com António Guterres, com frutos substantivos para a região. Portanto, este tipo de mistura sempre existiu. Na minha opinião, não é correto que aconteça e não deveria ser necessário o recurso a isso. Porém, é prática. Agora, o que aqui me choca mais é que quem fez a oposição 24 anos ao Partido Socialista agora usa uma prática que levou 24 anos a criticar. Resta saber se há listas socialistas que tenham convidado os secretários também a irem às suas localidades e que não tenha acontecido, não é? Desconfio. Não me parece mal de todo, convenhamos, que eles lá vão até perceber algumas das ideias que muitas das candidaturas defendem e apresentam. De qualquer das formas, sim, não se tem visto nenhum compromisso claramente assumido
relativamente a essas matérias? O que temos visto naturalmente são esse compromisso e esse tipo de acompanhamento a candidaturas dos partidos que estão no arco de governação, para dizer assim. Portanto, malta do PS toca a convidar secretários para irem fazer as visitas, portanto, às vossas freguesias. O que acontece muito, e claro, focaste o exemplo de António Ventura, que é, desse ponto de vista, muito tático e muito sistemático. Portanto, usa essa prática com muita facilidade e serve-se desse expediente e dos pontos de contato que tem também por via da lavoura e da relação que tem com a agricultura. Agora, parece-me que isto não faz muito sentido num cenário de legitimidade e de diferenciação de poderes de governação, porque o nível autárquico é, como vocês sabem, um nível de poder totalmente independente do que é o nível de governação regional e até o nacional. Sim, as autarquias dependem diretamente de Lisboa e não propriamente da região. Mas apesar disso tem autonomia, e essa autonomia nunca, ou seja, vai sempre tentar colher uma ajudinha extra, e neste caso está a fazer esse discurso de se colar ao poder atual para conseguir passar a sua mensagem. Graça, vimos nas últimas semanas, por exemplo, Artur Lima nas Fontinhas a anunciar um aumento de verbas nas transferências da região para as próprias juntas de freguesia. Ontem tivemos Cláudio Menezes a anunciar a resolução das reivindicações, ou a encontrar uma solução para fazer face às reivindicações dos enfermeiros na progressão da sua carreira e na melhoria dos seus vencimentos. António Ventura tem também, ainda muito recentemente, depois Jorge Rita a anunciar um aumento administrativo do preço do leite que a região vai suportar. Isto também são outros passos que o Governo Regional está a dar na tentativa de chamar a atenção do eleitorado de que de facto isso é tudo gente boa? Pedro, vamos ser sinceros, a não ser assim, a única alternativa era haver uma suspensão da governação durante períodos de campanha eleitoral, que nunca foi a praxis, porque o Governo continua a governar e continuam as medidas a ter que ser apresentadas. Uma coisa bem diferente é tu ires a um evento de campanha autárquica e aproveitares o momento em que estás lá na condição, por exemplo, de líder do partido e te baralhares como quem não quer a coisa e apresentar uma medida enquanto membro do governo, que não foi o que aconteceu de todo. E, portanto, acho que é perfeitamente legítimo que o Governo continue a governar e a apresentar as medidas. Na questão dos enfermeiros, isso era suposto acontecer agora. Aliás, no último plenário houve essa grande discussão, se já tinham reunido, se não tinham reunido, o que é que faltava, e etc, etc. E lembro-me que até Cláudio Menezes disse que essa reunião já estava agendada e que aconteceria em breve. Portanto, não foi uma reunião que foi marcada à pressa para se resolver a situação dos enfermeiros agora de hoje para amanhã. Foi todo um processo que aconteceu nos últimos 4 meses, penso eu, e que teve ontem o culminar com o início do pagamento. Será para não merecer uma crítica semelhante que, por exemplo, Vasco Cordeiro entrou de férias? Mas deixa-me só dizer, bem diferente. Entrou de férias aqui em sentido figurado, não sei se o senhor está de férias ou não. O PS parece, porque existem imensas coisas que podiam ser criticadas, nomeadamente um dos assuntos que nós vamos hoje debater aqui, sobre as obrigações de serviço público de transporte marítimo de passageiros e viaturas, que o PS não percebe porque é que ainda não abriu a boca, com variedíssimas questões. Já abriu. A Graça aqui a propor. Não quero estar a dar o salto. Ela tem jeito para a oposição, isso é verdade. Eu acho que tenho a capacidade de analisar aquilo que está a correr bem e menos bem, independentemente de quem está a governar. Dizia eu, outra coisa bem diferente e que eu acho que é no mínimo vergonhoso, foi, por exemplo, no debate de ontem, devo dizer, de São Roque do Pico, que estavam os dois candidatos a discutir, a ver quem é que era mais amigo de José Manuel Bolieiro. Porque o do PS é assim, não, porque eu conheço muito bem, somos muito amigos, fomos colegas autárquicos. Do PS que foi ao debate da televisão, mas não apareceu ao debate da rádio pública, diga-se em bom da verdade. Tivemos 8 anos juntos como colegas autárquicos, dizia o outro PSD, o Luís. Não, mas eu sou amigo dele desde os 17 anos, muito mais amiga. Quer dizer, isto é. Tem de facto muitos amigos no Pico, isso é conhecido, não é? Vergonhoso, quer dizer. Precisava ir brigar por causa disso, de qualquer das formas. Cláudia, há um aproveitamento político do governo ou não, na tua opinião, com essas medidas que têm vindo a ser anunciadas? Lembrei-me aqui de 3, mas outras sim, claro que sim. O que eu acho é que há
a superposição, a velha história do Olívia patroa, Olívia empregada, não é? Já agora, a Graça tem uma certa razão, as coisas estão agendadas e vão acontecer. Mas a verdade é que já agora, e vou falar nisto aqui porque colo isto a uma situação em que é conveniente, obviamente, ao Governo que o resultado das eleições autárquicas seja distinto da divisão de autarquias atual. Eu penso que é isto que se está a procurar fazer com muita incidência. Para já, porque vamos ter uma bipolarização nessas eleições, não é? Claramente. Depois temos as franjas, enfim, algumas candidaturas do Bloco de Esquerda, etc. Mas vai haver notoriamente uma bipolarização entre o PS e os partidos que estão neste momento no arco de governação. E, portanto, eu julgo que o que se está a tentar fazer é capitalizar ao máximo, por isso é que a memória é curta e já se esqueceu que se criticou precisamente ao Partido Socialista, nas situações em que isto chegou a acontecer. E o povo atenta a estas ingerências? Eu penso que o povo está cada vez mais desperto, digamos assim, mas ainda há um caminho a percorrer. O povo está desperto. O povo quer ver as suas vidas. Vamos ser muito claros. O povo o que é que quer? Quer ver as suas vidas resolvidas e vai votar na solução que achar que lhe resolva melhor a vida. É verdade que o povo e por isso quer é que o PS, mas é ao longo verdade destes também anos, que o povo já começa a perceber este tipo de mandingância. Como diz o nosso povo, não, não o é? povo percebe, mas Sim, para ele não lhes faz diferença nenhuma interesses. se for de encontro aos Agora, seus eu interesses. penso que aqui o que está em causa Mas o povo percebe, por exemplo, que a maior parte das obras em Angra do Heroísmo tenham começado a acontecer de há um mês para cá? Sim, mas a maior parte dessas obras até são autárquicas, nem sequer são governativas. Estou a baralhar-me para dar de novo, sim. Pois, sim. É a tal discussão que eu estava a dizer, que é assim, por exemplo, José Gabriel Allan Menezes tem a dupla função de candidato, de candidato. Se bem que falta um du ali, Allan de Menezes, mas enfim. Tem uma dupla função, que é de candidato e ainda de atual presidente da Câmara, que deixa os outros candidatos. De Allan Menezes, com certeza, mas estava a dar o exemplo que deixa os outros candidatos. Com certeza, que deixa os outros candidatos numa situação de desfavorecimento, que era o que eu dizia, ou então a praxis seria. Quem está, isso que é, não é? Quem está em funções, quer como Presidente da Câmara, como Presidente do Governo, quando são candidatos, deixam de exercer as suas funções e, portanto, fica tudo em igualdade de circunstâncias, ou não. E, portanto, é natural que o Governo continue a apresentar medidas porque continua a governar. E é natural, porque é o que acontece todos os anos que há eleições, quem se quer reeleger aparece com obra feita nos últimos 2 ou 3 meses. Quer dizer, o que é que há de novo nisto? Nada. Sobre autárquicas, alguma coisa que queiram destacar daquilo que têm visto nestes debates? A Graça já o salientou sobre as notícias que têm saído acerca das candidaturas aqui mais ao pé da porta, ou posso já de seguida passar ao próximo ponto? Então passaremos de imediato ao próximo ponto da nossa ordem de trabalhos, que hoje tem que ver com a decisão que o Governo Regional tomou de acabar com a realização dos testes à Covid-19 feitos ao 6º dia. Cláudio Menezes diz que eles apenas Clélio Menezes. Não sou eu que tenho lápis de língua. Bom, não sei, ouviu Cláudio? Não, eu pronto, enfim, de qualquer das formas, não digo nada, é melhor. Clélio Menezes, dizia o secretário, diz que estes testes apenas tinham resultados em 0,2% da população testada. Graça, sendo a tua área de especialidade, agora também começaria por ti. Faz sentido ou não acabar com este teste que a sensação, ou pelo menos a noção pública que dava, é de que era o teste que mais casos positivos acabava por revelar? Porque a maior parte dos casos que estavam a surgir eram ao 6º dia, resultado do teste do 6º dia. Certo. Mas depois os números que o Governo apresenta não batem bem com a perdigota. Bom, falando se faz sentido ou não acabar com o teste do 6º dia, convém sermos claros e sinceros em relação a um determinado número de outras coisas. É verdade que era 0,2% a média, mas também é verdade que era 0,2% a média dos últimos 4 meses, mas em junho era de apenas 0,1% e em julho representou 0,4%. Sim, porque portanto, vir defender este descontentamento de por parte da população de ter acabado com o teste do 6º dia, apresentando aqueles valores no comunicado de governo em várias tabelinhas, não faz sentido nenhum. E este 0,1, 0,2 ou 0,4% que estamos a falar é do número de casos positivos ao 6º dia em relação ao número total de análises feitas. Número total de análises ao 6º dia. Mas se formos
comparar a percentagem de viajantes ao 6º dia comparativamente com o total de positivos ao 6º dia, verificamos, por exemplo, que em junho eram 46%, ou seja, de pessoas que vinham e versus residentes, e em julho passou para 69%. Okay. Curioso número. Não é curioso? Diria. Olha, não vou fazer como o Malta Amaral, que tinha vergonha de dizer 69. Olha, e então disse que era curioso. Não, mas isto demonstra que efetivamente a realidade em julho alterou-se completamente. E porquê é que é importante distinguir entre os residentes e os viajantes? Partindo do princípio que os viajantes contatam menos com a população local e que, se tiverem positivos ao fim do 6º dia, o número de pessoas com quem contataram e a probabilidade de criar cadeias de transmissão local é muito menor. E isso é uma das defesas do governo, dizer que não fazia sentido nenhum, porque efetivamente os viajantes é que tinham uma maior percentagem de casos positivos ao 6º dia e que esses não tinham estado com os locais. Mas se esse é o argumento, então poderia-se ter continuado a fazer o teste do 6º dia aos residentes, partindo do princípio que, se derem positivo ao 6º dia, a probabilidade de terem contaminado as suas comunidades locais, de família, de escola, de grupos de amigos, de festas onde participaram, etc., etc., aumenta exponencialmente. Mas isto só fazia sentido se as pessoas que estão obrigadas a fazer o teste do 6º dia cumprissem com o isolamento durante os 5 dias que estão à espera do teste do 6º dia, que todos nós sabemos que não aconteceu. Grande parte dos miúdos, dos estudantes que vieram de férias, que eram obrigados a fazer o teste do 6º dia, no dia que chegavam já estavam em festas com os amigos aqui e acolá. Portanto, a vantagem de se ter o teste do 6º dia era saber se aquelas pessoas eram efetivamente um risco para a população local e serem os que iriam iniciar uma cadeia de contaminação local, que não acontecia. Portanto, o que é que adianta fazer o teste do 6º dia? Percebe? Estas são as questões que temos que dizer com muita sinceridade. Além de que, a partir do momento em que passou a haver o certificado digital, que são todos aqueles que já têm as 2 doses de vacinação com a 2ª dose com mais de 14 dias, deixaram de ser obrigados de ser testados. E como todos nós sabemos, a única coisa que a vacinação faz é impedir que, se tu fores contaminado com o vírus, que tenhas sintomas graves e que passes a ter sintomas apenas moderados ou até nem sequer tenhas sintomas. Portanto, andámos todos nós, a grande parte da população, a viajar com o nosso certificado digital. Eu não. E podíamos ir positivos. Nem eu. Tá bem, mas é só porque não tens certificado. Somos a minoria aqui. Mas quem tem consciência disso? Só entra em gripe. Os meus pais, que têm 90 anos, quando eu cheguei ao Faial, fizeram um drama enorme em relação à minha filha, que teve que fazer o isolamento dos 6 primeiros dias porque não estava vacinada. Mas em relação a mim, estava tudo bem. Quando eu vivo com ela dentro da mesma casa, se ela tivesse é um positiva, potencial perigo, a Graça Silveira, como sabemos, também, não é? E passar a eles. Mas criou-se aquela falsa sensação de que, se estamos todos vacinados, está tudo certo, que ninguém tem o vírus, que não é verdade. E, portanto, eu penso que neste momento aquilo que o governo está a tentar fazer de uma forma faseada é passar à população a sensação de que vamos ter que aprender a viver com isto. Este vírus não vai desaparecer, ponto. Não vai desaparecer hoje, nem amanhã, nem daqui a 6 meses. Como o da gripe não Portanto, temos desapareceu. que continuar a ter algumas práticas sociais, que foi aquilo que eu sempre defendi, que é do distanciamento, é da proteção com a máscara, e ter a consciência das situações de risco. Obviamente que os primeiros 6 dias, quando eu cheguei ao Faial, não evitei estar em situações de convívio mais alargado, porque é roleta russa. É que pode não estar ninguém contaminado, mas basta um miúdo que veio de fora, que está contaminado e que dá o teste positivo ao 6º dia, que toda a gente que esteve em contato com aquelas pessoas, mesmo que não esteja positivo, tem que ficar 14 dias de quarentena. Isso quer dizer o quê? 14 dias de férias riscados do calendário, que, mais que não seja por esse tipo de motivação, ninguém quer correr. E, portanto, eu penso que tem que haver, neste momento, e novamente voltamos à mesma questão, tem que haver uma informação das pessoas de como é que as coisas são. E esta comunicação tem que ser feita de uma forma clara e direta. Dizer, para que é que se vai gastar milhões a fazer o teste do 6º dia,
quando ninguém sequer da população está disponível para ficar em casa os primeiros 5 dias à espera do resultado. É só isso, Cláudia, ou é uma decisão administrativa ou política tendente a baixar de facto os números da Covid-19 nos Açores e a abrir a economia, até porque o turismo está aí em força? Sim, eu penso que tem mais a ver com isso. Ou seja, nós já discutimos aqui a questão dos princípios, não é? Que este governo, na questão da gestão da pandemia, tinha aqui alguns problemas. Um deles era a questão do reforço do controle da transmissão. Esse controle, percebemos que havia critérios hesitantes que foram sendo mudados ao longo do tempo. Por outro lado, a questão da vacinação também teve critérios duvidosos, em alguns casos, e atropelos significativos em termos de passar a haver vacinação de gente mais jovem. E também outro problema que já discutimos aqui foi a clareza e a coerência no discurso governativo e a clareza na comunicação e na informação das pessoas. E tudo isto junto, julgo que também tem levado a este cenário. Certo é que a questão do teste do 6º dia, desde janeiro, permitiu identificar cerca de 300 casos de Covid. Enfim, e as pessoas vinham nas notícias, porque a maioria, como vocês sabem, naquele boletim diário que sai, a maioria dos casos aparecia como identificados ao 6º dia. E criou a sensação, na generalidade da população, que esse era o teste decisivo, este não é? Era o teste decisivo, que o do primeiro dia apanhava pouca gente, ou porque, enfim, a taxa de... O vírus tem que incubar também, ensinaram-nos isso, não é? Portanto, aqueles primeiros 4 ou 5 dias... Havia muita gente que passava, digamos assim, mas quando chegava ao 6º era aquela triagem onde era apanhado o positivo. Cláudia, mas também deixa-me dizer uma coisa, que é assim, da mesma maneira que as pessoas tinham essa sensação de que a segurança era o teste do 6º dia, estavam bem disponíveis para receber na sua casa, nas suas festas, nos seus casamentos, quem chegava com o teste negativo do primeiro dia. Graça, sem dúvida, mas a verdade... Sim, e casamentos houve com testes rápidos feitos à entrada. E houve vários problemas decorrentes disso, até porque sabe que a questão do teste rápido... Não, veio um amigo meu para a minha casa, mas ele veio com o teste negativo. Elevada. Pronto, é evidente que sim, uma coisa é o que as pessoas pensam em teoria, outra coisa é a prática. Quando lhes dá jeito na prática. A gente já discutiu aqui sobre a pandemia várias vezes, sobre o comportamento das pessoas, não é? Sim. E que isso também tem deixado, e a Graça tem razão nisso, não é? Pouca gente cumpria a questão de ficar em isolamento profilático até o 6º dia. Aliás, pelo que eu sei, mesmo eram... Não, eu conheço algumas pessoas, mas muito poucas. 3 ou 4 pessoas mais idosas. Não, e algumas jovens, mas enfim, pessoas com mães chatas, espertas, talvez, como muito eu. espertas para a questão da gestão da pandemia. Agora, eu penso que o governo pretendeu aqui fazer, sobretudo, foi poupança, por um lado. Por um lado, poupança, porque estamos a falar de milhões de euros e nós já tivemos essa discussão. E o impacto da pandemia, da testagem massiva e tudo isto, depois vai-se refletir mais à frente na economia da região. E isso, sendo certo que nunca ninguém apresentou um número concreto sobre quanto é que se tem gasto com essa pandemia. Devíamos um dia discutir, porque era eu próprio perguntei a Cláudio Menezes aqui, quando ele cá veio ao Magazine RCA, mas essas contas ou não estão feitas ou não são para ser reveladas. Parece-me evidente que alguém já as fez. Não há muito interesse. O secretário das Finanças, talvez, que já mandou cortar 20% nas despesas dos departamentos do governo para o próximo orçamento. Exatamente, sim. Não há muito interesse em passá-las para fora, porque devem ser bastante alucinantes, digo eu, e com consequências diretas que vão ter que ser postas em prática através de outras medidas draconianas, provavelmente. Agora, eu penso que querer poupar por um lado e por outro lado, obviamente, esta questão da diminuição da testagem também. Não é do outro lado, uma é decorrente da outra. Sim, mas é que a partir do momento em que tu deixas de ter testes positivos, casos positivos do 6º dia, não tens contactos diretos, não testas. Pronto, não testas. E depois o número de casos, como vocês também já perceberam, diminui significativamente por não haver a testagem do 6º dia. E, portanto, tudo isso importa. Por um lado, poupa-se e, por outro lado, os números são inferiores. E por isso se pode, como um de vocês dizia, já não sei qual, abrir a economia progressivamente, que acho que é esse o propósito, claro, do governo, ir abrindo, até já está a ter reflexos. Nós temos um crescimento do turismo muito significativo neste ano, até comparado com o ano. E esta é uma decisão razoável do ponto de vista da saúde pública? Do ponto de vista da saúde pública, obviamente não. Do ponto de vista da saúde económica da região, faz algum sentido. Depende, como nós discutimos no último programa, o que é que se pretende aqui. Se é acautelar a saúde pública, se Cláudia, mas sendo certo que nós temos turistas a virem passar uma semana para os Açores por 200 euros tudo incluído, e portanto também não sei até que ponto... A propósito até da saída de Tato Borges, não é?
a questão da ainda não dificuldade, sim, pronto, mas da anunciada, que alegadamente por razões pessoais e, portanto, que por trás pode ter naturalmente razões de outra índole, nomeadamente o confronto ciência e medidas mais apertadas e mais draconianas com a vontade política de, num ano de eleições autárquicas, começar a abrir e deixar a economia respirar. Então é irresponsável, Graça, por exemplo, o bastonário da Ordem dos Médicos, que esta semana, reunido com o Presidente do Governo, elogiou a forma como os Açores têm travado a pandemia? Bom, ou tem combatido a pandemia? Antes Travado de falar, não, porque ela não está travada. bastonário, que essa é outra novela, eu diria que só podíamos afirmar que era uma irresponsabilidade em termos de saúde pública se efetivamente o teste do 6º dia se tivesse revelado uma medida eficaz de travar a propagação do vírus. Que não acontecia. Temos que ser sinceros e direitos. Ninguém cumpria com o isolamento profilático até ao 6º dia. O que quer dizer que chegavam cá com o teste negativo, começavam a conviver, e foi o boom que deu em julho, começavam a conviver com as suas festas de amigos daqui e daquela, e começaram a aparecer os casos. Porque se as pessoas tivessem efetivamente ficado em casa à espera de ter o resultado do 6º dia, aí sim senhor, podíamos dizer que efetivamente aquela medida poderia ter contribuído para a contenção. Medidas de fiscalização muito claro mais que não tinha, e eficazes, portanto eu não posso dizer de uma forma sincera que acabar com o teste do 6º dia tem um impacto enorme na saúde pública, porque não tem. Porque as pessoas, efetivamente, dando o resultado ao 6º dia, já tinham contaminado as outras. Portanto, não foi com o teste do 6º dia que se conseguiu evitar que houvesse a propagação do vírus. Mas agora elas podem continuar a contaminar e tu nem sequer sabes. Com certeza, foi o que eu disse. Foi o que eu disse, é que esta medida é uma medida que para mim faz todo o sentido. Porque é que se vai estar a continuar a gastar, a pagar testes PCR que custam quase 100 euros cada um, quando aquele teste não está a contribuir para evitar que o vírus se propague? Porque eu acho que as pessoas vão ter que se preparar para, e aquilo que nós queremos caminhar, para uma chamada imunidade de grupo, e ou que se vai fazer pela via da vacinação ou que se vai fazer pela via da doença, ou seja, da doença ou da presença do contato com o próprio vírus. Mas como tu cientificamente disseste, a informação passa tão mal, isso é que está péssimo. As pessoas já deixam de usar máscara, as pessoas já não tomam isso as medidas. Isso é que é péssimo, tem que ser falado. Que é assim? Tem que ser falado de uma forma sincera, clara e direta, porque até cientificamente sabe-se que a resposta imunológica é muito mais eficaz e persistente ao longo do tempo se for com o contato direto com o vírus. Que as pessoas, estando vacinadas, não têm os sintomas, o que é ótimo, e depois reforçam a sua imunidade porque tiveram o contato com o vírus. Isto é tudo certo, e é para aí que vamos ter que caminhar para uma imunidade de grupo. Agora, tem que ser explicado e dito às pessoas, para não se achar que isto agora é o avacalhar. Exato, e que já não se precisa fazer nada. Total. Portanto, isto tem que ser uma mensagem que tem que ser passada, tem que ser clara, tem que ser dita sem dramas e sem pensar quais são as consequências políticas. Ponto. Mas também devo dizer que há relativamente pouco tempo, quando deixou de ser obrigatório a vinda para os Açores com o teste negativo, toda a gente disse, e agora que vai ser a desgraça, que vai ser o dia a primeiro. Não aumentaram os números de casos por causa disso. Aumentaram, foi agora no final, foi no mês de julho, quando vieram mais turistas e quando vieram os nossos próprios residentes de férias, porque o ter de deixar de ser, e até houve aquela campanha dos vouchers para se sim, que está a dar aí alguma celeuma, porque há turistas que não conseem usufruir do seu voucher. Portanto, não houve não faz sentido absolutamente nenhum, mas abissal do número de casos, porque aquilo que tem que ser dito é que isto é uma doença social que vai ter que ser controlada com comportamentos sociais. Nós já falámos ponto final. Da questão do pessoal médico calcular que agora, isto possa durar 10 anos. Não tinha custado nada ter havido uma declaração pública a dizer as coisas estão assim, 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 até apresentar aqueles números e dizer não é o teste do 6º dia que tem servido para fazer a contenção da propagação do vírus, representa tanto de um acréscimo no orçamento e, portanto, a partir de agora deixa de ser necessário, até porque os que têm o certificado digital já nem sequer precisam de ser testados, etc, etc. Isso é claro, as pessoas precisam de aprender e precisam de aprender a viver com este vírus. Ponto final. Em relação ao bastonário... Já talvez ultrapassou os 10 minutos que lhe deixamos há 15 dias, não? Mas de qualquer das formas... Já, completamente, enfim, completamente. Já vai em 15. Vamos deixá-la concluir. Vocês sabem que eu estou traumatizada com a lei da rolha. Vocês não me façam isso, pelo amor de Deus. Eu fico já deprimida. Mas a nossa é de cortiça boa, diga-se em bom da verdade. Boa. A rolha. Dos sobreiros. Isso. Dos sobreiros do Alentejo. Serpa. Olha, Serpa, pode ser. A propósito do bastonário. Bom,
Opa, quer dizer, acho que o bastonário é uma pessoa com idoneidade para fazer um elogio à forma como. Porque a verdade é que temos alguns casos, mas a região, com todas as fragilidades do Sistema Regional de Saúde, que foi sempre o nosso drama e que hoje em dia já ninguém fala, que era aquilo que nós queríamos controlar, que era controlar a pandemia, porque depois, se a situação se agravar, não temos um sistema regional de saúde que dê resposta a casos graves. A verdade é que em termos de... E depois também há muita gente que critica a nova forma de calcular os níveis de gravidade e que introduziu o número de hospitalizados e o número de mortes, que acho que faz todo o sentido. Porque até podemos ter muitos casos positivos, mas em que as pessoas nunca sequer desenvolveram os sintomas e que não têm consequências graves para a saúde de cada um de nós. Portanto, introduzir o fator de ponderação do número de internados e de mortes foi importante, e a verdade é que em termos de internamentos temos uma percentagem baixíssima, casos nos cuidados intensivos mais baixa ainda, e de mortes, sim, o mas grande comparativamente à população não é comparável, não é? Do lar de terceira idade. Mas isso aí foi uma decisão política de fechar idades no lar. A questão aí, enfim. Foi aquela situação que aconteceu, porque também estávamos todos a aprender e pronto. Mas se tirarmos esse número elevado que aconteceu logo no início no lar de terceira idade, a taxa de mortalidade do Covid-19 na região também é relativamente baixa. Portanto, acho que há uma série de indicadores. Mas foi um caso que nos fez ter a maior taxa de mortalidade por Covid do país em determinada altura do processo. É importante recordar essas coisas. É verdade, e está tudo certo. E resultou de uma decisão da Autoridade de Saúde naquela altura. No último ano, se formos ver o número de mortes no último ano, é baixíssimo. E, portanto, há indicadores que possam ter levado o Sr. Bastonário a fazer o elogio. Aliás, faz parte de uma boa relação institucional. Também é amigo quando de se vai fazer uma crítica. Era só para saber, se for amigo de... Quando se vai fazer uma crítica difícil, como aquilo que ele veio fazer, que foi dizer: vocês ponham mão no Conselho de Administração do Hospital Ponta Delgada, porque os meus médicos não estão a gostar nada disto, e os técnicos de saúde estão a ser deixados de fora das decisões, e aquilo parece uma ditadura. Basicamente foi o que ele veio aqui dizer, antes de dizer uma coisa dessas, ou depois tem que se fazer um elogiozinho. Começamos pela rolha, é? Portanto ele acabou, começou pela vaselina, digamos assim. Está bem, sim, senhor. Isso tudo. Toda a gente percebeu. E depois... Mas faz sentido já agora que estamos a falar nisso, depois a quantidade de críticas que os próprios parceiros de coligação vieram fazer ao Sr. Bastonário relativamente à questão dos médicos de ponta. Há ali um foco de contestação, isso é claro, não é? Não, mas aquilo que eu acho que é no mínimo estranho é que as críticas que foram feitas pelo PPM e pelo CDS, que são parceiros da coligação, foi de que o Sr. Bastonário não tinha que nada vir por aí abaixo fazer ingerências. E depois estes dois partidos que fazem parte da governação de José Manuel Bolieiro estão em completo contraciclo com José Manuel Bolieiro, que acaba a fazer uma declaração de que os contributos do Sr. Bastonário foram ótimos e etc, e para ser tidos em consideração. Portanto, apenas mais um capítulo da longa novela. Não é mais um capítulo, quer dizer, ou falava... É a dificuldade de falar, é o homem do leme. Eu acho que não havia necessidade de ter vindo a correr. Há lá três e depois eles brigam pelo leme, não é? Dizer que o Sr. Bastonário não tem legitimidade de vir por aí abaixo fazer ingerências na autonomia. Claro que tem toda a legitimidade, porque, como o senhor disse muito bem, ele foi eleito com os votos de todos os portugueses, inclusivamente com os dos açorianos. Portanto, em termos de eleição, está ao nível do Presidente da República. Era a mesma coisa dizer que o Presidente da República não tinha legitimidade nenhuma de vir para os Açores falar, porque nós temos a nossa autonomia, quando o homem também foi eleito com os votos dos açorianos, quer dizer. Faz sentido, Cláudia, que Tiago Lopes tenha vindo exigir publicamente a reposição deste teste de sexto dia, enquadrando esta pergunta num âmbito mais vasto de pensamento, que é: faz sentido o PS apenas agora reagir àquilo que são as decisões, ou o PS deveria continuar a mostrar aquela que era a sua visão de combate a este problema de saúde pública? Eu, por acaso, acho, embora partilhe alguma das coisas que a Graça disse relativamente a um certo desaparecimento da oposição feita pelo Partido Socialista em algumas áreas, na saúde eu acho que ela se mantém. Meses de férias. Eu acho que ela se mantém. Aliás, é uma das áreas onde o PS tem apresentado algumas propostas e, naturalmente, a visão que tem sobre a gestão da pandemia. Até acho que, talvez por via de Tiago Lopes,
pertencer ao grupo parlamentar, é deputado, exerce as funções de deputado, está bastante em cima do acontecimento na área da saúde e foi demonstrando o seu desacordo com as medidas que iam sendo tomadas. Portanto, a linguagem futebolística é marcação homem a homem, portanto. Tem sido bastante. E portanto, eu acho que sim, que faz sentido, porque no fundo o PS mas falta também... uma marcaçãozinha à zona. O PS também precisa e tem de aprender, julgo eu, a situar-se mais na esfera da oposição, não é? É evidente que tem tido em algumas áreas essa dificuldade, não me parece que a saúde seja uma delas e portanto acho que Tiago Lopes esteve bem, porque isso decorre também do que se ouve, é voz corrente, esta oposição ao fim do texto de sexto dia é voz corrente e nesse sentido ele foi porta-voz disso, é uma das funções que lhe cabe como deputado e portanto eu, ao contrário de outras pessoas, não sou assim tão crítica da ação de Tiago Lopes. Aliás, acho que ele desempenhou um bom papel enquanto autoridade de saúde, ao contrário do que se ouve dizer, e continuo a achar que como deputado tem efetivamente feito um trabalho adequado, do meu ponto de vista. Muito bem. Sobre o bastonário, alguma ainda bem que declaração esta a fazer? Cultura e da educação. Alguma declaração a fazer sobre as declarações do bastonário? Eu penso que a Graça acabou por resumir Resumiu muito bem a coisa, sim. Resumiu muito bem, quer dizer, não faz muito sentido. De facto, ainda por cima foram críticas muito imediatas, não é? A questão tinha acabado de acontecer e, portanto, parecia assim um pouco nonsense, aqueles filmes que nós víamos de comédia em que está o Presidente do Governo a fazer declarações num sentido e a seguir estão os parceiros de coligação a fazer noutro. Uma epilepsia dá uma política. certa ideia de que falta comunicação também no seio do Conselho de Governo. Muito bem. Vamos passar ao último ponto da ordem de trabalho. Também é um teste, que também é um Nós hoje teste. estamos todos a denotar, enfim, falta do almoço, mas pronto, o que é que se há de fazer? Passar ao último ponto que temos aqui na nossa ordem de trabalhos, porque outro assunto onde não tem sido, enfim, pródiga a comunicação do Governo é em obrigações de serviço público. Já deu que falar. Transportes em geral. Pois, Mota Borges, não sei se anda sempre de moto, se quer, passa sempre depressa por estas mas isso, coisas. a remodelação está quase, portanto temos que... É depois das eleições, dizem, não é? Depois das autárquicas, vamos ver. Depois do processo conturbado das OSPs interilhas no transporte aéreo, agora vem o transporte marítimo de passageiros. E a sensação que fica é de que, como os 60 euros no transporte aéreo está a correr muito bem, é melhor pô-los de avião do que gastar muito dinheiro em barcos, não é, Cláudia? Foi um bocadinho assim, lato sensu, aquilo que sussurrou. Enfim, esta é de facto uma questão que tem levantado muita polémica, como vocês sabem, por diversas razões. A primeira delas parece-me que é desde logo não se ter ouvido aqui os parceiros e as forças, chamadas forças vivas da região. O que já tinha acontecido da outra vez, não é? De outra vez e já aconteceu noutras matérias. Não, mas não foi apenas... Olha, outra vez foi exatamente ao contrário. Foi o secretário dos transportes... mandou-lhes para lá a proposta. Mandou para os parceiros uma versão... Mas já houve outros assuntos que ninguém conhecia. Em que não se ouviu ninguém e como se sabe, aliás, no plano de orçamento isso chegou a acontecer, depois teve que se estar a reunir os conselhos, etc. Mas isto aqui, quer dizer, não foram ouvidas autarquias, não foram ouvidas as instituições, não foram ouvidos os empresários, portanto foi feito assim um bocado à socapa, digamos assim. E depois estamos a falar de 18 milhões de euros nas novas obrigações que estão previstas para 2 anos com a possibilidade de prorrogação por mais 12 meses. Portanto, podemos estar a falar aqui de 3 anos, não é verdade? E que se deixa aqui, para já, trata-se de um retrocesso relativamente ao que acontecia anteriormente. Um retrocesso grande. Porque aparentemente ficam apenas as rotas do triângulo, não é? Exatamente. Portanto, todo o transporte sazonal, marítimo de verão. Deixa-se de fora São Miguel, Santa Maria e Flores. E depois, como se isso não bastasse, a questão da carga rodada também é retirada. Sim, mas aí aparentemente há uma diferente visão relativamente a isso. Mas nunca foi explicada. Absolutamente caricata de dizer que isto não tem problema nenhum, não se acautela a questão sazonal, mas que não tem problema nenhum porque vamos resolver isso através dos aviões. Para dizer uma coisa destas, uma pessoa com responsabilidades governativas só se pode compreender que não conhece a realidade da região e não conhece a companhia de aviação regional, porque é impossível, por diversas razões, dar resposta através do transporte aéreo à questão do transporte marítimo. Além de que não faz nenhum sentido quando, por exemplo, a questão das Flores ficar de fora. Nós temos a questão do Porto, que vai ficar pronta para o ano, e temos a questão da rampa Roró, também que fica, julgo,
sensivelmente no meados do Quando próximo finalmente ano. temos rampa, deixamos de ter barcos. Exatamente. Não, mas isso é o que, por exemplo, aconteceu no Porto Pipas, ou está a acontecer. Isto é absolutamente Na Calheta caricato. também e por aí Portanto, fora. Esta questão destas novas obrigações, para além da falta de comunicação outra vez, há muita má comunicação de facto a nível governamental, há aqui um nonsense do ponto de vista até da evolução das coisas, quer dizer, pretende-se fazer diferente, mas em muitos aspectos este novo modelo é um retrocesso grave e muito severo em relação ao que vínhamos assistindo nos últimos anos. E, portanto, os bons propósitos que inicialmente se anunciam, do ponto de vista da concretização e do que é público e publicado, são, efetivamente, um desastre. Registro que ao fim de 45 minutos de programa utilizaste o teu primeiro estrangeirismo e que isso não provocou qualquer tipo de E eu nem dei por isso. sensação na Graça Silveira. Não, nem dei por isso. E, portanto, mas é importante registrar isso. É verdade. Passou. Este passou em colo. Raríssimo. Senhora professora Graça Silveira, esta situação acaba agravada porque de repente de São Jorge agora parece que toda a gente quer aquilo que durante muitos anos todos diziam que não fazia sentido, que era estacionar uma embarcação da Atlântico Line em Velas. Agora vem este pedido de lá e o secretário diz que o barco há de dormir três noites por semana em Velas. Portanto, também parece que é só mesmo para calar o povo, não é? Bom, em relação à posição de São Jorge, não foi só agora em relação à pernoita do barco em São Jorge que se mudou de atitude. Lembro quando se propôs o novo modelo, ou o estudo para um novo modelo de transporte marítimo de mercadorias, São Jorge deu um parecer a dizer que estavam muito satisfeitos com o atual modelo e que não era preciso fazer rigorosamente nada. Quando este ano foram os que mais reclamaram com a falta de barco, com a falta de mercadorias, etc, que tinham sido altamente penalizados porque o barco não chegava. Portanto, parece que de repente, de um momento para o outro, os problemas com os transportes marítimos em São Jorge agravaram-se. Mas em relação a esta obrigação de serviço público que foi apresentada agora, isto eu não vou dizer que é nonsense, é no mínimo não estranho. Vais dizer porque já disse. Não, porque nem sequer é só nonsense, é mais do que nonsense. Não, é que falta um estrangeirismo adequado, não é? É gravíssimo o que se propõe e que, no mínimo, se exigiria que o governo tivesse vindo explicar aos açorianos detalhadamente como é que ia resolver todas as questões que estão omissas neste modelo de obrigações de serviço público. Porque não é só deixar de fora São Miguel, Santa Maria e Flores. É bem mais grave que isso. Ou seja, em relação à ligação de São Miguel-Santa Maria, ele diz que vai resolver a situação reforçando com ligações aéreas. Que a questão das ligações marítimas, que é uma relação de proximidade, de mercadorias, de viaturas, etc, ia resolver recorrendo a operadores privados. Bom, mas sim, então, aí está o espírito da captagem marítima insular. Está bem, mas então tem que explicar quando é que vai ser lançado esse concurso. Não quer explicar porque supostamente a Assembleia vai diligenciar um estudo, tantas vezes defendido. Mas é que a partir do momento em que se acabam com as ligações com a oferta pública, tem que se ter a garantia de que vai haver privados que queiram concorrer, que é para não ficarmos com concursos vazios, como é o histórico da questão dos transportes marítimos na região. É para construir barcos, faz-se um concurso público para quem quer construir, ninguém quer construir. É preciso barcos para vir fazer o transporte sazonal, nunca ninguém quer vir. Ficamos com os chassis velhos da Grécia, olha, que não vem com os deuses gregos. Alguns estão na ponte, estão na ponte. Não se disse rigorosamente nada em relação a isso. Mais grave, ainda diz assim, ou com a utilização de recursos próprios da região. Mas a região tem barcos seus, além dos outros dois, para fazer o transporte entre Santa Maria e Graciosa. Quer dizer, temos os dois barcos da região, os dois ferries. Já se descobriu um barco do outro mundo para o Corvo. Pode ser descoberto outro, não é? Não, mas não tem. O estratosférico agora para São Miguel Santa Maria. A região tem que ter, o governo tem que dizer assim, não, vamos comprar barcos para fazer aquilo. Porque ele fala em recursos próprios. Sim. Barcos da região. Que eu desconheço. Mas são os dos bombeiros, não é? Isso que eu não percebo. Provavelmente o governo socialista tem o eixo, o governo socialista tem o rabo preso em relação a isso, que era logo questão para perguntar. E o barco dos 45 milhões? Que é o Atlântida. Não, o barco que ia-se construir, que eram para ser dois, mas isso depois não há concorrentes. Sim, mas não há concorrentes para fazer o barco dentro daquilo que são as especificações regionais. Mas há aqui um silêncio estranho. O PS não diz nada, então é próprios, mas porque vão fazer o barco, não vão fazer o barco.
E o próprio governo nunca disse claramente: aquele barco não é para construir. Exato. E vamos fazer de Ou é outra para forma. Já o Atlântida era caso de polícia, como se viu pela comissão de inquérito. Não se diz mas pronto. rigorosamente nada em relação a isso. E mais grave, aquilo que está lá dito é transporte regular, Sim. Faial, Pico, São Jorge. Ou seja, Isso. vai-se manter transporte regular apenas para as ilhas do Triângulo. Ou seja, transporte regular quer dizer o ano todo. A linha branca que tocava na Graciosa desaparece e a roxa que vinha à terceira também, porque Lilás, é o que se lê, Lilás, sim, é o que se lê dali, porque se o transporte regular é apenas Para o para Triângulo, Faial, Pico e São O Jorge, resto fica de fora. estas duas ficam de fora, que eram regulares e que vão passar para sazonal. Eram regulares, não, Eram eram regulares, sazonais. sim, Operam de junho a setembro. Eram E a da regulares. Graciosa apareceu ano passado, porque enfim, era ano de eleições Tinha e uma o Covid e regularidade não havia diferente, mas barcos não era gregos só e essas coisas sazonal. todas, sim. Não era só sazonal. É sazonal, é de Mas- junho a mas setembro, é é como assim, os barcos grandes que vinham para aí e está funcionam dito naquele também. período de tempo. É que o grupo Mas central deixa-me é só feito dizer, com a frota da Atlantic Line, não é? Sim, que são os dois barcos que são Pronto. conhecidos. E a Mas sabes sazonal, perfeitamente que isto vai implicar aqui uma diminuição de qualidade de serviço, como é evidente. e a se for assim. sazonal fica restrito ao Não, grupo central. mantendo aquilo que é a oferta hoje em dia. Vão ter que recorrer aos velhos cruzeiros, não é hipótese. Mas isso de vez em quando tem que recorrer, basta um dos barcos novos ir a uma manutenção, uma vistoria, qualquer coisa. Mas isso não faz sentido. Apresentar um novo modelo com estes trâmites, na minha opinião, nenhum sentido. Sim. Eu estou Portanto, só e a questão que se lançar coloca é que achas. assim, então estas obrigações de serviço público de 18 milhões de euros foi feito única e exclusivamente para a Atlântico Line. Ou o que é que a gente quer? A gente quer um outro operador que venha cá também. Mas isso é fazer- como o caderno de encargos do transporte Não, aéreo venhamos- venha cá só interilhas. fazer É o- feito venha cá especificamente só para a fazer o SATA. triângulo. Sim. Não, estamos a falar transporte, passageiros e viaturas. Estamos Ok? a falar de um Pronto. concurso público que é lançado internacionalmente e que é feito, enfim, com base no Mas é caderno de assim, encargos, que as especificações que Oh, obriga Pedro. limita muito o fato à medida do Mas pensa comigo que é utilizador. assim, Sim. quando era para fazer aquilo que nós chamávamos a ligação da coluna dorsal, que era Flores Ponta Delgada, tinha que vir um ferry de fora com outra dimensão, etc, que foi E faz sempre aquela sentido, a minha desgraça. questão é essa: faz sentido gastarmos o que se gasta nesse tipo de ligações? Oh Pedro Ferreira, são todas essas perguntas Já e nem sequer vou respostas às questões que do ponto de deviam vista ser ambiental. debatidas e clarificadas. Sim. Quanto é que custa? Antes de se impor, tudo isso tinha que ser Pronto. clarificado. Mas eu nem antes de se pergunto quanto é que impor isto. custa o aluguer dos barcos. Pergunto quanto é que custa a frequência Horta-Flores, Flores-Horta num barco desses com 8 horas ou 12 de viagem e com os passageiros que leva dentro e com meia dúzia de carros que leva dentro para ir lá 3 Meia dúzia vezes de carros. numa operação sazonal ou Pedro 4. Ferreira, não Essa era, é que é a eu pergunta. vou-te explicar uma Sim. coisa, não era tão pouco quanto isso, e se nós tivéssemos uma oferta de carros de aluguer em todas as ilhas que ninguém precisasse de levar carros. Bom, mas isso estava é tudo estimular certo. a iniciativa privada, não Não, são mas a esses que criam iniciativa privada, emprego mas é que- e não são Oh, esses que oh, podem Pedro, dinamizar a economia. Pedro, mas é Se eu lá assim, chegar de avião tu por achas- 60 euros e levar 40 minutos, prefiro do que pagar 60 euros e levar 12 Mas horas é de assim, barco. mas Quer dizer, se com eu o for devido respeito, não é? passar uma semana para o Pico, Sim. ou para a Graciosa, ou para as Flores, e se vou pagar 100 e tal euros de um carro por dia, eu prefiro levar 8 horas, vai a família toda de avião, que é como foi aconteceu neste verão, por exemplo, para a Graciosa, vai a família toda de avião e vai um com o carro à segunda-feira e volta na outra segunda-feira com o carro e tem a possibilidade de andar nas ilhas, porque as ilhas são encantadoras para isto, tu tens a mobilidade para ir tomar banho aqui, não ouviu-se o verão inteiro, quem estava a visitar as ilhas reclamar que não havia Mas carros isso é para outra alugar, situação. nem sequer a Sim, 100 e tal sim, euros. sim. E portanto, é toda uma. Todas as perguntas que tu colocas são legítimas, mas são todas essas perguntas que deviam ter tido uma resposta clara e inequívoca por parte deste governo a dizer discussão porque prévia. isto é assim. Porque essa discussão nem sequer existiu. Mas antes de haver a Mas então é discussão- chamar este senhor ao Parlamento? Pedro, mas deixa-me Mas só isso dizer tinha isto. que ter sido feito de outra forma. Com certeza. A oposição andou 24 anos a criticar o Partido Socialista por ser autista. Não é? E cuidado, que estou a usar aquela expressão que na Sim. Mas sim. porquê? Por lei, Não inclusivamente. se recorda. Por mas lei, eu exatamente. respondi à pessoa E, que me fez essa crítica, dizer também segue surdo. Pronto, e a questão é mesmo essa. Andou-se 24 anos a criticar modelos que agora, com a oportunidade de fazer uma coisa verdadeiramente diferente e que sirva à região, faz isto. Bem, eu não quero usar os estrangeiros, mas tem um flop, não é? Portanto, a montanha para um rato. Este novo modelo, completamente. Não, mas eu penso que aquilo que tinha que ter acontecido é exatamente todas as questões que o Pedro está a levantar, que são legítimas. Mas primeiro o governo deveria ter dito por isto, porque isto representa um custo de tanto, que não podemos Vamos fazer assim. Cortámos isto aqui que vai Isso é ser o que tu compensado com disseste há isto pouco, e vai a dia. discussão. Primeiro apresenta as suas razões políticas, económicas O que ou de for, qualquer o outra que for. natureza
para assumir que acham que isto é o melhor para a região e depois colocam à discussão e o membro do governo vem defender essa decisão com números, não é tipo assim, a meio de agosto, no meio da silly season, agora um estrangeirismo, assim como quem não quer a coisa, largam as obrigações de serviço público de transporte marítimo de passageiros e viaturas, 18 milhões, e altera completamente tudo. O que é certo é que com o dinheiro que se gastou já tinha dado para comprar pelo menos mais um avião para a frota da Sátira Açores. Eu sou mais adepto de avião, peço desculpa, Sr. Professor, eu sei que prefere. Mas é que as metáforas marítimas. O transporte marítimo na região é fundamental. É fundamental, mas eu não concordo que seja feito assim. É uma questão de opinião, mas eu não estou aqui para dar a minha opinião. Convidem-me um dia para ser comentador e eu terei todo o gosto. Teremos todo o gosto. Com certeza que sim. Tem origens na Graciosa. Isso era muito interessante. Quando quiserem saltar e trocar de lugar, eu terei muito gosto. Ele está inquieto. Senhor moderador. Só para saltar de lugar, atenção. Senhor moderador, que tem origens na Ilha Branca. Na Ilha Branca do seu avô. Eu não, eu sou terceirense. E as minhas descendências são todas de São Miguel. Não, senhora. Sim, senhora. Teu avô não era da Graciosa. Não. Viveu lá a ponta final da sua vida. Mas tenho uma proximidade. Se decidisse ir para lá passar uma semana ou 15 dias de férias com a sua família toda, a 100 euros. Ia de avião. Não vou. E ele dava 15 dias um carro a 100 euros. Não vou, Graça Silveira, é muito simples. Não vou para a Graciosa, vou para um sítio qualquer onde consiga ser feliz razoavelmente. Pronto. É só isso, mais nada. Então devia usar agora um estrangeirismo qualquer que não está a ocorrer. É tão simples quanto isso. Pronto. Não vou pura e simplesmente para a Graciosa. Ponto final para Olha, com esta tiraste-me o pio. Muito bem. Olha que não é fácil. Assim, para sermos completamente justos, teremos que deixar aqui 4 minutos, que é o que é possível, enfim, Judite com o devido respeito, em homenagem a ela, exatamente. É isso mesmo, agradecendo Graça e Cláudia mais uma vez a vossa disponibilidade. Foi o Política de Saltos Altos desta quinta-feira. Voltamos daqui por 15 dias. Resta-me acrescentar, até porque se falou em autárquicas neste debate, que a partir do dia 1 de setembro o Rádio Clube de Angra iniciará um ciclo de acompanhamento mais intenso de toda a pré-campanha e depois da campanha eleitoral para as eleições de 26 de setembro. A partir do dia 1 de setembro, com jornais de campanha a emitir todos os dias depois das 6 da tarde. A partir do dia 12 de setembro, com entrevistas individuais aos diversos candidatos das diversas candidaturas às câmaras municipais de Angra do Heroísmo e Praia da Vitória. E depois, nos últimos 2 dias de campanha, antes das eleições, com debates entre todos os candidatos a Angra e à Praia da Vitória. Foi o Política de Saltos Altos. Boa tarde, boa quinta-feira. Política de Saltos Altos. Todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clube de Angra. Política de Saltos Altos com Cláudia Cardoso, Judite Parreira e Graça Silveira. Política de Saltos Altos no Rádio Clube de Angra.